Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de terça-feira. E hoje é dia 2 de julho de 2024. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por sua família, por todos os seus. Eu louvo a Deus por você e toda a sua família. Eu agradeço a Deus por você abrir a porta aí do seu lar para nós estarmos pregando o Evangelho, levando essa programação, que o nosso único objetivo é levar a palavra de Deus aos lares e também fazer a oração da fé, pedir que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, seus negócios, a sua vida em todos os sentidos. E nós estamos aqui felizes nesta tarde, esta terça-feira, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. O Senhor tem nos dado graça. É a mão do Senhor que tem nos sustentado. Não é a minha força, não é pela minha capacidade, não é porque eu sou bom, de jeito nenhum. É porque o Senhor é bom. Ele me sustenta e Ele te sustenta. Eu consigo ver as mãos do Senhor nos mínimos detalhes. E Ele tem cuidado de mim e Ele tem cuidado de você. Mesmo antes de eu aceitar a Jesus, mesmo antes de eu entregar a minha vida ao Senhor, eu já vi o cuidado dele. Eu não entendia, mas eu via Deus preservando a minha vida. Quantas vezes o Senhor me livrou da morte antes mesmo de eu entregar a minha vida a Ele. Faz 20 anos que nós entregamos a vida ao Senhor e antes disso eu vi grandes livramentos que Deus me deu, mas eu não entendia. Hoje eu vejo que era Deus preservando a nossa vida para estarmos aqui juntamente com vocês nesta tarde. E na sua vida também não é diferente. Você que está aqui comigo, Deus tem cuidado de vocês desde o ventre da sua mãe. Né? Eu já falei aqui que eu perdi um irmão antes de mim, né? Eu perdi um irmão e perdi um irmão depois de mim, então eu fiquei no meio. Então eu vejo aí desde o começo a mão de Deus nos preservando. Não porque, como eu disse, não porque somos melhores, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Amém? E eu agradeço a Deus por sua vida, né, por todos os nossos ouvintes. Recebemos aqui bastante pedidos de oração, pessoas que passam a ser nossa família. Somos uma família em Cristo Jesus. Pessoas contando o seu testemunho, pessoas abrindo o coração conosco. Isso é muito bom, né? E é por isso que estamos aqui, para te auxiliar, para te ajudar. Temos orado, temos jejuado, temos consagrado a nossa vida para sermos bênção na vida de vocês. Amém? Então, por isso, Deus preparou, né, esse trabalho para juntos nós estarmos caminhando para o céu. O nosso descanso é no céu, o nosso destino é o céu. Enquanto esse dia não chega, enquanto Jesus não arrebata a igreja dele, que eu quero subir, e eu creio que nós vamos subir no arrebatamento, vamos continuando aqui fazendo a obra do Senhor até o dia que o Senhor, né, vir nos buscar. Irmãos, esta passagem aqui é muito conhecida, e que eu vou estar, né, falando com os irmãos nessa tarde, quando Jesus apazigua a tempestade. É no capítulo 4 do livro de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. No capítulo 4, no versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Jesus aqui chama os seus discípulos. Passemos para a outra margem, né? Atravessar o mar. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Não estava somente aquele barco que estavam os discípulos de Jesus. Havia outros barquinhos atravessando aquele lago, né? E a Bíblia nos diz no versículo 37 que levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Olha só que situação. Eles foram atravessar ali o lago, né? E no meio ali do lago, no meio ali do mar, vem uma grande tempestade.
e começou a encher o barquinho deles de água. Aqui eu aprendo já uma coisa, nós podemos fazer uma aplicação. Jesus está no barco da nossa vida, com certeza. Jesus está no barco da minha vida, Jesus está no barco da sua vida. Vamos fazer uma linguagem de palavra, vamos imaginar que nós somos um barquinho. Nós temos um barquinho. E nessa nossa embarcação da vida, o nosso porto seguro, né, é o céu. Nós vamos chegar lá em porto seguro, nós estamos indo. Mas no meio dessa caminhada que estamos aqui neste mundo, pode ter tempestade, mesmo Jesus estando no nosso barco. Não é de se assustar, irmãos. Muitos crentes, eles assustam. Eu sou tão fiel, eu pago meu dízimo, eu vou na igreja, eu oferto, eu evangelizo, eu procuro ser santo. E por que eu estou passando por luta? Olha aqui um exemplo. Não estamos isentos. Não é porque nós somos fiéis a Deus que estamos isentos de todos os problemas. Não. Podem acontecer. Aqui Jesus, fisicamente, isso aqui não é uma parábola, é uma passagem literal. Jesus estava no barco junto com os discípulos, ele que chama os discípulos a atravessar, e no meio daquele barco, e no meio daquela viagem ali, houve uma tempestade. Olha só, houve um temporal de vento que subia as ondas por cima do barco, era normal. Naquele lago ali, ventar, ter essas ondas, então era normal que de madrugada dasse umas rajadas de vento, e o que aconteceu que foi literal. Então nós podemos trazer para a nossa vida espiritual. Então você que talvez nesse dia está, nossa pastor, eu procuro ser fiel, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu ajudo na obra missionária, eu oro, eu jejuo, eu tento dar um exemplo de uma vida de Deus aqui dentro de casa, eu sou um exemplo, eu procuro fazer o melhor que eu posso para agradar o Senhor. E tenho sofrido em várias áreas da minha vida. Eu tenho tido problemas em várias áreas da vida, irmão, irmã. Aqui está uma palavra de consolo e conforto para o nosso coração. Mesmo nós estando com Jesus, como os discípulos estavam. Eles estavam com Jesus fisicamente, pessoalmente. Nem por isso, né, foram impedidos de passar por adversidades. A gente vê aqui, a Bíblia nos diz, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Estavam correndo risco de perigo de vida. Eles não eram de Deus? Eram. Jesus não estava ali. Estava fisicamente. Então você e eu, que muitas das vezes procuramos fazer o melhor para Deus, é dever nosso. Isso agrada a Deus. Nós devemos nos esforçar, né, para dar o nosso melhor para Deus, realmente. E para o nosso semelhante, porque quem ama a Deus, quem faz a vontade de Deus, ele ama o próximo. Ele ajuda o próximo. Ele considera o próximo. Ele não tem inimigo. Nós não podemos ter inimigo. As pessoas podem ser inimigo de nós. Tem situações que as pessoas não gostam da gente. Mas o que depender de mim e de você, nós não podemos ter inimigos. O nosso inimigo é só o diabo, é o nosso inimigo espiritual. Mas aqui na terra temos que fazer de tudo para sermos agradáveis aos homens. Temos que fazer de tudo, ceder, abrir mão, pedir perdão, humilhar, se for preciso, para a gente ganhar uma alma para Jesus. Se você sabe que ofendeu alguém tem alguma coisa contra você, olha, presta atenção aqui em mim nesta tarde. Presta atenção aqui em mim nesta tarde. Você que sabe que tem alguém que tem algo contra você, você não fez nada. Você não prejudicou ninguém, mas você sabe que você tem um vizinho, talvez um companheiro de trabalho, talvez um conhecido que não gosta de você. Vai até nele e pede perdão. Pastor, mas eu não fiz nada, é ele que fez. Pede perdão. Se eu te desagradei, se eu te prejudiquei, se eu fiz algo que te entristeceu, me perdoa em nome de Jesus. Peça perdão. Mesmo que, mas a pessoa é ímpia.
melhor ainda, peça perdão. Se você sabe que alguém tem alguma rixa contra você, peça perdão para ela. Você vai deixar ela com a cabeça quente. Ela fala, nossa, eu que prejudiquei, eu que fiz mal para aquele crente, agora ele está me pedindo perdão. Faça isso, se humilha. Quem se humilha, Deus exalta. Não leve isso para não leve isso para a eternidade, não. Né? Essa ira, talvez essa falta de perdão, vai você e pede perdão. Se ele perdoar, amém. Se ele não perdoar, problema dele. Você fez a sua parte. O Senhor está falando nesta manhã. Nesta tarde, aliás. O Senhor está falando nesta tarde de terça-feira. Amém? Então a gente vê aqui que Jesus, dentro do barquinho, com seus discípulos, aqui no Mar da Galileia, era um lago, né? Fala mar porque é um braço do mar, mas era um lago. E sempre tinha uns ventos ali, dava umas tempestades, e nesse dia, essa tempestade atinge o barco, e a gente vê que os discípulos agora estão em apuro. Jesus no barco, Jesus fisicamente com eles, e eles em apuro. Irmãos, isso acontece na minha e na sua vida. Pode acontecer sim. Pode acontecer sim. Passarmos por adversidade, por momentos difíceis, mesmo a gente estando com Jesus. Mesmo você e eu sendo fiel ao Senhor. Quando eu vejo a vida dos apóstolos, né? Os apóstolos do Senhor Jesus, a gente vê eles passando por isso. Prisões, apanhando, perseguições. Tiago foi morto à espada. A gente vê a vida do apóstolo Paulo, um homem que tinha uma intimidade com Deus. E olha o sofrimento daquele... Se a gente ler ali uma carta, o capítulo, 2 Coríntios, é uma carta muito biográfica de Paulo, quando fala muito dele. Uma carta muito pessoal. A gente vê, às vezes em trabalho, às vezes em jejum, às vezes faltando roupa, às vezes... Paulo fala um pouco que ele passava. Né? Isso, um homem sendo fiel a Deus. O que ele passava por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, irmãos, não é fácil. Tanto que o apóstolo Paulo sofria. Apedrejado, teve que descer num cesto, e foi preso, apanhou, e tantas coisas que ele teve ele como morto, irmãos. Fazendo a obra de Deus. Então, isso eu estou dizendo para vocês, para você e eu não ficar assustado. Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Tem gente que começa a questionar Deus. Quando começa a luta, a prova, ela começa a questionar. Não é assim? Senhor, por quê? Por que eu estou assim, passando isso? O que eu fiz? Senhor, sabe que eu estou errado? Não, irmãos. Muitas das vezes o Senhor está com você e a adversidade vem. Mas tem uma coisa. A gente vai ver aqui na continuação desse texto, que Jesus estava presente ali com eles. O que eles fizeram? No caso aqui era fisicamente, eles acordaram Jesus, porque Jesus estava cansado. Porque você pode falar, mas Deus não dorme. Jesus estava dormindo como um homem. Ele passou um dia ali pregando o Evangelho, um calor, um dia calor. Agora Jesus estava descansando. E nesse meio inteirinho de descanso de Jesus, que ele estava dormindo sob uma almofada, veio aquela tempestade. Mas, olha só, o despertaram. Hoje Jesus não dorme mais. Ele está à destra do Pai. Ele está online 24 horas. Você buscou, você orou, você clamou. Ele está acordado, está atento. Não precisa de fila de espera. Você já viu quando você vai ligar no saque de alguma empresa? Rapaz, tem que ter paciência. E tem 10, 20, 30 na fila até chegar a sua vez. Não, no céu não é assim não. Tem muitas pessoas que falam, vou orar de madrugada porque a fila é menor. Isso é papo, isso é invencionista de homem. Para Deus não existe isso. Lógico, quem ora de madrugada, Deus vê o esforço. Não é que Deus está menos ocupado de madrugada. É porque de madrugada Deus vê que é a hora mais boa do sono. Né? É mais gostoso. Aí você se sacrifica para buscar a Deus. Deus vê seu esforço. Amém? Não é que a fila é menor. Então, ele estava dormindo na polpa. Na polpa em uma almofada. E o despertaram dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, mar, cala-te.
aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia! Glória a Deus! Jesus tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre a natureza, sobre os demônios. Aqui muitos entendem, a gente vai ver que eles estão indo para as margens ali da terra dos Gadarenos. E aqui Jesus vai ter um confronto com a legião. Né? Quando eles chegam no outro lado ali do lago, do outro lado do mar, Jesus vai ter um confronto com aqueles demônios, vai expulsar uma legião de demônio, daquele endemoniado gadareno. Então muitos intérpretes da Bíblia, eu não falo que eles estão errados, né? Eu não vou dizer porque os demônios atuam sim. Aqui a gente vê uma tentativa do diabo de impedir, né, de Jesus chegar do outro lado para expulsar aquela legião de demônios. Então aqui Jesus estava indo para ter um confronto direto com os demônios, que atuava na vida de um homem aqui que vivia como irreconciliável, porque ele vivia de uma maneira terrível. E agora Jesus está indo com seus discípulos para lá. Mas aí, por mais que o diabo tentou impedir, você já prestou atenção? Vamos trazer aqui para nós, para os nossos dias. Você já prestou atenção que quando nós vamos fazer algo para Deus, também acontecem coisas absurdas? Você já prestou atenção? Coisas até sobrenaturais acontecem. É o diabo tentando evitar que nós façamos algo. Ainda mais quando é nessa área de libertação. Nesta área aqui que Jesus teve um confronto direto com a legião de demônios. Antes de Jesus chegar lá, eles tentaram afundar o barco. Não ia, né? Com certeza, Jesus não ia afundar, né? Ele era Deus. Mas trazer transtorno, trazer problema para aquela embarcação. Eles tentaram. Mas Jesus tem todo o poder, irmão, sobre a natureza, sobre o mar, sobre todas as coisas, sobre os demônios, sobre o diabo. Jesus tem poder sobre todos esses fatores que eu disse aqui. Então você não precisa temer. Se o diabo tem afrontado a sua vida, não temos. Jesus tem poder para repreender, para neutralizar as obras do diabo. Não precisa temer. Tem muitos crentes que têm medo, né? Se você anda com a vida toda errada, precisa temer mesmo. Mas se você é um servo de Deus autêntico, pode ficar tranquilo. Não, macumba não te pega. Olho gordo, inveja, praga, não funciona contra a sua vida. Por quê? Maior é o que está com você, ué. Agora, se você leva uma vida só com o nome de cristão, uma vida de qualquer jeito, toma cuidado. Você tem brecha e o diabo pode agir sim. O Senhor guarda aqueles que têm total compromisso com Ele. Que vivem uma vida de santidade, uma vida de obediência. Aqui os discípulos foram guardados porque eles estavam junto de Jesus. Espiritualmente dizendo, trazendo para os nossos dias, você vai ser livre e guardado se você estiver junto de Jesus. Tem uns que seguem Jesus de longe. Está no meio da multidão, mas não tem intimidade com Jesus. É muito perigoso, é arriscado. Você precisa ter intimidade. Você precisa estar junto de Jesus para receber os benefícios do Senhor. Senão, se Jesus não estivesse aqui nessa situação, o barco tinha afundado com os discípulos. Você viu? Se Jesus não estivesse aqui, presente nessa situação, o barco tinha afundado, porque já estava enchendo de água. Olha só, e se enchia de água. E despertar, ele repreendeu o vento, né? Ele repreendeu o vento. É como se estivesse repreendendo um demônio. Ele repreendeu o vento. Como se tivesse, eu te repreendo, né? A gente vê que havia uma ação maligna. Havia uma ação de demônios para impedir Jesus de chegar aqui na terra dos Gadarenos. Então Jesus repreende o vento e disse ao mar. Parece que o vento era o diabo que estava soprando, né? Porque ele repreendeu o vento. E disse ao mar agora. Ele disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros,
Mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Até hoje eles não conheciam Jesus. Quem é esse que tem autoridade sobre os demônios, sobre os mares, sobre a água, sobre os ventos? Agora depois eles vão ver. Aqui eles vão desembarcar aqui na terra dos Gadarenos e eles vão ver a autoridade de Jesus sobre os demônios. Então, meus irmãos, então não se assuste. Se o vento tem soprado, se a tempestade tem se levantado, somente clame por Jesus, somente confia. Seu barco não vai afundar se você estiver com Jesus. As ondas hoje podem estar aí soprando, o vento pode estar soprando, as águas podem estar levando o seu barquinho para baixo, mas na hora certa, Jesus vai te dar vitória. Jesus chega na hora certa. Aqui a gente vê que Jesus estava dormindo, mas na hora que os discípulos viram que perdeu o controle, saiu do controle deles, eles chamaram por Jesus, despertaram Jesus. Jesus entra em ação e no mesmo instante repreendeu aquele vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e houve bonança. Esse é o Jesus que nós servimos. E ele tem poder para te dar paz, para trazer bonança na sua vida. Não sei em que área que você está sofrendo. Aqui era literalmente a travessia daquele lago, daquele braço do mar, trouxe uma grande tempestade ali para impedir que o diabo, eu acredito, como muitos acreditam, que o diabo trouxe uma grande tempestade para tentar impedir dos discípulos com Jesus chegar na outra margem, mas não teve jeito não, irmãos. O diabo não pode impedir a obra de Deus. O diabo não pode impedir a obra que Deus tem na sua vida. Ele pode até tentar te causar medo, pode até tentar te apavorar, ele pode até tentar fazer com que você perca a fé, o foco, mas não perca a fé, não perca o foco, porque Jesus está na sua embarcação. Jesus está com você. E se ele está com você, seu barco não vai afundar. O segredo é orar, é clamar. Aqui fisicamente eles despertaram Jesus, mas hoje nós podemos orar, clamar, jejuar, buscar a face do Senhor, que ele vai vir com socorro. Ele vai acalmar essa tempestade e vai ter bonança na sua vida. Você crê assim? Você acredita nessa palavra? Amém? Você acredita que Deus está falando nesta tarde, desta terça-feira? Você acredita? Então eu quero te convidar nesse momento para nós unirmos em oração. Vamos fazer um clamor, vamos pedir a bênção do Senhor, vamos suplicar ao Senhor o socorro para que essa tempestade, para que esse problema venha aquietar em nome do Senhor Jesus. Jesus pode fazer milagres em qualquer situação. Para ele nada é impossível. Amém? Oremos nesta tarde. Senhor, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que estamos aqui, Pai. Eu quero agradecer o Senhor por este privilégio de poder uma vez mais estar na presença do Senhor, Pai. Estou aqui com esse caderno de oração nas mãos e te suplico, Deus, visita cada nome, cada pedido, cada nome que foi anotado aqui, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que o teu filho e a tua filha têm passado. E eu entrego nas tuas mãos cada pedido, cada nome. Meu Pai, que o Senhor possa visitá-los nesta tarde. Fizemos o uso da tua santa e bendita palavra, que Jesus apaziguou aquela tempestade que os discípulos estavam enfrentando. A gente nota no texto, no seu contexto, que aparentemente o diabo tentando impedir que Jesus chegasse a outra margem. Mas o diabo mais uma vez perdeu, porque o Jesus tem todo o poder sobre a natureza, sobre os demônios. Jesus tem todo o poder. Senhor, e nesta tarde, nós queremos, Pai, trazer, Senhor meu Pai, a existência daquilo que não existe, pelo poder do teu nome, Jesus. Vai visitando cada irmão, cada irmã que está nos assistindo, aonde essa programação chegar, ó Deus, vai transformando, Pai, Senhor, essa tempestade em bonança.
Meu Pai, vai visitando as famílias, vai visitando a saúde, vai visitando os nossos ouvintes nesta tarde. Aonde essa programação chegar, Deus, acalma a tempestade, repreenda a ação demoníaca, meu Pai. Repreenda todo o mal dentro desta casa, nessa empresa, nesse negócio. Meu Pai, na vida dessas pessoas, em que área que for, Senhor, visita essas pessoas, ministra a tua bênção, ministra, Senhor, meu Deus, a paz na alma, no coração dessas pessoas. Senhor, é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Vai visitando o teu povo, Senhor. Ô, Senhor, visita o teu povo nesta tarde. Alegra os corações, dá esperança, dá paz. Senhor, vai visitando, Senhor, os filhos, vai visitando a esposa, visita toda a família. Visita os negócios, Pai. Visita a vida financeira. Visita, Senhor, esta pessoa que trabalha por conta, meu Pai, abre portas, prospera o teu filho e a tua filha. Pessoas que estão desempregados, ó Deus, abre portas. Pessoas que estão passando adversidades, meu Pai, em várias áreas da vida, Deus, entra com providência nesta tarde. Abençoa os ouvintes, abençoa os nossos irmãos que estão orando conosco. Senhor, é no nome de Jesus. Senhor, faz milagres. Aonde tiver uma enfermidade nesta tarde, eu repreendo esta enfermidade em nome do Senhor Jesus. Enfermidade vai embora. Dor vai embora. Doença vai embora. Satanás vai embora desta casa. Vai embora do meio dessa família. Toda obra contrária que caia por terra nesta tarde em nome de Jesus. Senhor, vai visitando este povo. Vai abençoando o lar. Vai abençoando a empresa. Vai abençoando as famílias. Vai abençoando, Senhor, meu Pai, tudo que é do teu filho e da tua filha. Muda situações, meu Deus. Traz à existência aquilo que não existe. Senhor, faz milagres nesta tarde. É no nome de Jesus que eu te clamo, Senhor. É no nome de Jesus que eu já te agradeço. Senhor, fica conosco. Nos dá uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Senhor, esta é a oração que eu faço. E te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida. Toma posse da tua vitória, do teu milagre, que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficando por aqui. Eu vou deixar um testemunho para a nossa edificação. E se o Senhor permitir, às 0 horas estamos aqui na oração da madrugada. Compartilhe essa oração, nos ajude a fazer a obra de Deus e que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor, missionária Débora e presbítero Eurípides, e a todos esses que acompanham este canal. Por meio destes, das orações dos irmãos, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês, missionária Débora e presbítero Eurípides. Vocês têm nos ajudado bastante em oração e a gente tem recebido muitas bênçãos. Eu tenho recebido muitas bênçãos. Uma delas eu quero falar nesta hora, que eu tenho problema assim de pressão baixa, E teve esses tempos atrás aí, passei por uns 2 meses bem difícil. Minha pressão muito baixa, chegava a 7, chegava até 6. E eu passando mal e não tinha o que fazer. E eu sempre pedindo socorro para Deus, Cada momento da oração, o Senhor orando em favor destas pessoas que estavam com problema de pressão, baixa ou então alta. Mas louvado seja Deus. A minha pressão deu uma boa normalizada de mais de um mês para cá, que a minha pressão não abaixou mais. Louvado seja Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso contar, irmãos, essa bênção que eu recebi das mãos do Senhor. Porque não é fácil, irmãos. A gente, no mesmo momento que está bem, a gente já não está bem. E é muito difícil. Mas Deus tem estado junto com nós, nas nossas vidas. E eu sempre ouvindo a oração e pedindo socorro para Deus. E Deus veio ao meu encontro. E eu posso contar hoje essa bênção que eu recebi das mãos do Senhor. E eu agradeço essa oportunidade
de poder ter vocês dentro da minha casa todos os dias, irmãos. Não é no mesmo horário que vocês estão orando, mas eu sempre estou ali, né, no momento que dá, no horário que dá. Eu estou acompanhando a oração, orando junto com vocês e orando também por vocês. Obrigado por tudo. O meu nome é Maria, que cidade de Sorocaba.